Graças a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, que é Mamon. Amém? Falamos com o Senhor. Amado Deus e precioso Pai, agradecemos por essa leitura que Tu nos permitiu fazer, mas nada adianta, Senhor, nós lermos a Tua Bíblia, que é o nosso absoluto, a menos que Tu, Senhor, pelo auxílio do Teu Santo Espírito em nossos corações, abra a Escritura e o entendimento de nossas mentes para compreendermos o que foi dito pelo Teu Filho. Nos ajude, Senhor, nesta manhã a compreender um pouco mais a Tua Palavra e que isso possa se atualizar para nós nos dias de hoje que vivemos. Como que alguém deve atuar para servir a Ti ao invés de servir a um outro? Porque Teu Cristo diz que só podemos servir a um. É impossível servir a dois ao mesmo tempo. Ajude-nos nisso, Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, de imediato aqui, Jesus aqui diz, ninguém pode servir a dois senhores. Então, essa declaração, ninguém pode servir a dois senhores, ela aparece aqui, na verdade, em perfeita harmonia com todo o resto da pregação de Jesus ao longo do seu ministério. Porque faz parte das exigências de Deus, para com todos os seus filhos, de que haja um comprometimento apenas com Deus, com Ele, e que Deus jamais seja dividido. Você não pode ter um comprometimento com Deus e com mais uma outra coisa além dele. E Mateus, o Evangelho de Mateus, ele coloca essas palavras do Senhor Jesus Cristo pouco depois da exortação do seu mestre, para que os seus seguidores não se dediquem em acumular tesouros sobre a terra. Deixa eu ler aqui alguns versículos antes disso. Nós criamos uma pequena contextualização. A partir do versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, em outras palavras, não se pode perder tempo com tesouros passageiros, quando se tem tesouros eternos. Jesus aqui, ele ensina que o coração do homem estará onde estiver o seu tesouro. É claro que este ensino é um forte alerta sobre o perigo de se colocar o coração no lugar errado, certo? Depois, Jesus, ele nos adverte que se os olhos de alguém forem bons, então todo o corpo também será iluminado. Mas se os olhos dele forem maus, então todo o corpo estará em trevas. Lembra disso? Vamos ler, verso 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então aqui Jesus diz que a luz do corpo são o quê? São os olhos. Ou seja, nossos olhos devem se fixar nas coisas celestiais, nas coisas que são de Deus, no absoluto, que é a palavra de Deus, não no que um homem pensa e interpreta. Quando o olho está dirigido diretamente, fixamente a um objeto, né, sendo ele mesmo um órgão saudável, o olho está bem, sem catarata, sem nada, tudo se torna claro. Então, mas se os olhos tremem, se tiver algum problema, se estiver vibrando, se estiver doente, se tiver algum problema, certo? Nada é visto com clareza. Tudo se torna escuro e confuso. Então, o próprio homem se torna instável. O olho, ele vai regular o movimento do corpo. Então, ter um objeto distintamente à vista é necessário para se corrigir ou regular a própria ação. Então, por exemplo, você vê os equilibristas de corda, né, que se equilibra uma corda. Você sabe como é que eles fazem para se equilibrar naquelas cordas? Eles olham para um ponto fixo e não tiram o foco daquele ponto. Se eles olharem para a própria cobra balançando, para alguém passando, isso vai fazer com que ele se desconcentre, que ele se distraia, e isso vai fazer ele cair. Então o foco dele é olhar para um ponto fixo. E ele olhando fixamente e tendo essa disciplina, o corpo vai seguir o seu olho. Porque é exatamente isso que Jesus disse. O corpo, conforme os teus olhos, assim será o teu corpo. Amém?
Então, se alguém, por exemplo, estiver atravessando um riacho em um tronco, é a mesma coisa. Para ele manter o equilíbrio e atravessar, fazer a travessia naquele tronco, ele tem que olhar para um ponto fixo. Se ele ficar olhando para as águas, ele movendo por baixo, pronto. Ele vai se desnortear, vai perder o controle, vai perder o foco, ele vai se desequilibrar, vai ficar tonto, certo? Ele vai cair. Então, Jesus, o que ele está nos dizendo é que para que as nossas condutas sejam corretas, nós temos que nos fixar em alguma coisa. E o que é? É o absoluto, que é a palavra de Deus que eu acabei de dizer. Então, tudo mais, assim, tudo se torna firme e inabalável. E Jesus disse que o nosso corpo estaria cheio de luz, ou seja, tudo estaria estável. Tudo que é necessário para dirigir o corpo é que os olhos estejam, então, saudáveis. Nenhuma outra luz é necessária. Então, tudo que é necessário para dirigir a alma e a conduta humana é o que os olhos da fé, de que os olhos da fé estejam fixados no céu, em Deus, na sua palavra. Mas veja, depois Jesus disse, se a luz que está em ti, e essa palavra luz aqui significa a mente, se a mente que você tem, se o que você tem na tua alma, o que se encontra na tua alma, se isso é escuro, quão grande será essa escuridão? Ou seja, a luz do corpo que o guia é o olho, certo? Se o olho estiver doente, tudo vai ficar irregular, inclusive os próprios movimentos. Então, a luz que está em nós é a alma. Se essa alma estiver submetida a forças diabólicas, carnais, tudo mais estará nessa mesma condição. É isso que Jesus aqui está dizendo. A avareza, a lascívia, pecado, malícia, tudo mais, eles escurecem a mente, escurece a alma, faz você ter um pensamento deturpado sobre as coisas, isso faz você ter o próprio teu movimento vai estar equivocado. Tua conduta como cristão, tuas ações, teus testemunhos. Porque você permitiu que na tua alma outras coisas ufocassem o verdadeiro entendimento que você deveria ter da palavra. Então isso muda tudo. Transforma as tuas faculdades, as tuas ações em uma coisa terrível e sombria. Então o que Jesus fez aqui foi dar uma advertência sobre o tipo de luz que ilumina a vida de uma pessoa. O irmão Branham ele mesmo disse que tudo ao nosso redor é governado por espíritos, certo? E se o que nos governa é um espírito errado, as nossas vidas e ações serão um reflexo disso. Ou seja, não há como combinar as trevas com a luz. Não há como ter um olho na luz e outro nas trevas. Ou a pessoa estará iluminada ou estará em escuridão. Amém, meus irmãos? Então, combinando todo esse ensino aqui com a declaração de que ninguém pode servir a dois senhores, que é o que depois Jesus vai dizer, nós podemos dizer que os olhos bons são aqueles que se alinham com a vontade de Deus. E são aqueles olhos que o enxergam como o seu Senhor, enxergam segundo a sua luz. Então, os bons olhos buscam a glória de Deus. Agora, os maus olhos, aí que está. Os maus olhos são aqueles que se concentram em um outro Senhor, em um outro tipo de espírito, ou unção, um outro tipo de doutrina ou de palavra. Então, os maus olhos buscam glorificar a própria carne. E a história de Sansão é um bom exemplo disso. De quão perigoso é você ficar flertando com as trevas. De quão perigoso é querer servir a dois senhores. Ainda que lá no final dos seus dias, sim, Deus restaurou Sansão. Nós cremos que ele fez isso. Restaurou sua força, seu poder, porque ele restaurou sua fé. Por sua graça, por sua misericórdia. A sua submissão, o seu senhorio, dos desejos de sua carne, levou ele de um juiz de Israel, certo? A um escravo de filisteus. Olha o que aconteceu com Sansão. Ele era um juiz, mas porque ele resolveu servir a um outro senhor, ele se tornou escravo daqueles filisteus. Mas como eu disse, no finalzinho, Deus o restaurou. Quero ler algo que o Mambanda falou. Só uma vez mais, Senhor, de 63. Vocês pais, vocês mães, estão prontos para estabelecer um altar em sua casa e tirar aquela televisão? Você está pronto para tirar aquele baralho de cartas da mesa, aquelas historinhas em quadrinhos que os seus filhos estão lendo? E não é só historinhas em quadrinhos, aquele tempo é isso, né? Hoje tem desenhos animados que às vezes crianças assistem e que são prejudiciais para a sua mente, para o seu comportamento, porque elas gostam de imitar aquilo ali. A nossa Sarinha está começando a assistir uns desenhos ali que você parece que é inofensivo e fala ela tem uns comportamentos diferentes. É aqueles desenhos. Então, desenho até na escola tem, a gente vê as professoras colocando, mas aqui a gente controla. Mas lá na escola, não sei que tipo de desenho eles colocam às vezes para a criança. E às vezes ela fica meio agressiva, por quê? O mamãe está dizendo, essa mensagem é atual. Sim?
Olha, tem coisinhas em que os seus filhos podem ver e que não é bom, preparando suas pequenas mentes para uma explosão que o diabo vai dar a eles. Você está pronto para evitar essas coisas? Você está pronto para estabelecer novamente o antigo altar da família? Ou você simplesmente quer continuar do jeito que está? Você quer continuar, você ainda não está em condições de vir, mas rogo para que você seja como Sansão. Veja o preço e esteja pronto. Senhor, deixe-me morrer com eles. Ele sabia, se Deus respondesse sua oração, o que ia custar, o que isso ia custar. Muitas pessoas eu as tenho visto desde que estou aqui. Vêm até o altar e o Espírito Santo vem até elas. E elas não querem morrer para si mesmas, não aceitam o senhorio de Deus. Ainda querem ter a sua própria vontade como seu Senhor. Elas querem permanecer vivas no mundo. Você não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Você está pronto para abandonar tudo para servir a Deus? Ouça-o gritar, Senhor, só uma vez mais. Então veja, todos servem a alguém de alguma forma. Não há uma única pessoa neste mundo que não possua um Senhor a quem serve com devoção. Todos servem a alguém. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso numa exposição em que ele personifica o pecado na figura de um senhor. O pecado é como se fosse um patrão, um senhor que manda em você, que domina sobre os seus escravos. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, se você obedece a Cristo ou obedece ao diabo, você é servo de um deles. Mas você não pode ser servo dos dois. E o apóstolo Paulo aqui ele está claramente dizendo que ou a pessoa serve a Deus ou ela serve ao pecado. Não há meio termo aqui. Deus não aceita a sociedade entre você com mais algum outro. Não, tem que ser só com Ele. É impossível querer dividir sua dedicação a Deus com os prazeres dominadores deste mundo. Deus exige de nós, meus irmãos, total obediência, devoção e submissão, não parcial. Jesus disse, ou odiará um ou amará outro. É isso que ele está dizendo, não há meio termo aqui. Ou se dedicará a um ou desprezará o outro, tornando ainda mais clara a ideia de que servir a dois senhores ao mesmo tempo é impossível. É impossível. Então, a princípio, uma pessoa pode até pensar que seja possível servir a dois senhores, mas tão logo chegará um momento decisivo. Tão logo virá a ocasião em que o verdadeiro Senhor a quem essa pessoa serve será revelado. Talvez ela tente mostrar para você que ela tem Deus como seu Senhor. Mas aqui o Umbanda nos mostra, olha, lá no final das contas vai ser mostrado realmente a quem a todo tempo ele serviu. Nós podemos citar na Bíblia o exemplo de Judas, por exemplo. Ele seguia Jesus. Ele tinha Jesus como seu mestre. Ele chamava de mestre. Mas lá no seu íntimo, né, a candeia do seu corpo, os seus olhos eram maus. Ele não conseguia enxergar Cristo como seu Senhor. E num momento oportuno, ele revelou a quem realmente ele servia. Ele amou a um Senhor e odiou a outro. Mateus 26, verso 14 e 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? Quanto vocês me dão para entregar Jesus para vocês? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata e desde então buscava oportunidade para o entregar. Mas Jesus não era o seu mestre? Jesus não era o seu Senhor? Aqui no finalzinho ele se entregou. Mostrou que o tempo todo o seu Senhor era o dinheiro, era Mamon. João 12, verso 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então esse era o seu verdadeiro mestre, o seu verdadeiro Senhor. Era a bolsa, era o dinheiro. Mamon. É interessante, né? Jesus não sabia disso? Sabia. E mesmo assim ele colocou lá um ladrão como seu tesoureiro. Deus pode colocar até um ladrão, um ex-detento, né? Um ex-presidiário para ser um presidente. Se ele fez isso com um apóstolo. Né? Que Deus nos livre, né, irmãos? Deus nos livre. Então veja, meus irmãos, ao dizer não se pode servir a dois senhores, Jesus ele se concentra aqui especificamente na questão das posses. Está bem? Ele personifica as possessões na figura de um senhor que também exige uma certa fidelidade dos seus servos.
A palavra mamon aqui, ela é usada originalmente no texto para se referir a riquezas. Nos escritos rabínicos, mamon significa dinheiro, e no sentido restrito, quanto às posses, em sentido amplo. Então essas posses são tudo aquilo que tem preço, ou tudo aquilo que o ser humano possui, além do seu corpo, além da sua vida. Então a própria utilização neotestamentária desse termo mamon, ela sempre foi negativa. Embora nas pesquisas que eu fiz ontem, há um termo positivo para mamon, mas aqui na maioria das vezes é sempre usado em termos pejorativos, negativos. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Não é um Deus, é as riquezas, é uma palavra hebraica, ou aramaica, não sei, para isto. Então, obviamente, quando Jesus aqui diz que não se pode servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo, isso quer dizer que as riquezas, as possessões, podem ser um senhor que escraviza os seus servos. Sim. As pessoas que servem a mamon são aqueles que amam as riquezas. E não é possível você amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Agora, tente entender isto. O problema aqui, real, não é de você possuir riquezas, não é isto. A questão é em ser possuído por elas. Não é o quanto de dinheiro você tem, mas o quanto o dinheiro te controla e te domina. Então, aqueles que possuem riquezas, mas servem a Deus, como o seu Senhor acima de tudo, eles conseguem colocar os seus bens e todos os seus esforços ao serviço do Senhor, à disposição do seu reino. Mas aqueles que são possuídos pelas riquezas, o dinheiro tem controle sobre eles, os seus olhos são tão maus que eles são capazes de querer se aproximar de Deus somente com a esperança de poder aumentar mais o seu mamão, a quantidade de mamão. Então, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a mamão. Então, aquele que serve a Deus se dedica completamente a Ele. O servo de Deus é inteiramente devotado ao Senhor, que o libertou da escravidão do pecado, que o tirou do domínio de qualquer coisa que outrora atraía o seu coração, né? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho e seu amor. Então, aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor, eles podem descansar plenamente na provisão que Deus vai dar para eles. Eles não vão ficar aí andando preocupados, desesperados, ansiosos acerca do que vai de vir. Sim? Vocês conhecem a Escritura, mas eu gosto de ler. Como eu disse para vocês, a Escritura, a Bíblia, é o nosso absoluto. Mateus 6, a partir do verso 25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então aqui Jesus está dizendo, não se preocupe, Deus vai cuidar de você. Não se preocupe de más notícias, o que vai por vir, o que está por vir, não se preocupe. Deus vai cuidar de você, desde que você tenha Ele como teu Senhor. Então lembre-se, não se pode servir a dois senhores. Amém? Você pode dar amém aqui, você que está aqui nos acompanhando? Então veja, quando se serve a dois senhores, acontece de se estar vivendo duas vidas diferentes ao mesmo tempo. O qual é uma coisa impossível, mas é o que muitos fazem. Ou nós estamos mortos para o mundo e vivos para Deus, ou nós estamos vivos para Deus e mortos para o mundo. Vamos para uma mensagem aqui do Umbanda, o véu interior. E esse é o problema com as pessoas hoje. Elas não querem se desligar do mundo. Você quer estar em contato com quem será a próxima garota mais popular da Califórnia, em Hollywood, e algumas delas se casaram 6 e 7 vezes? E você faz disso um exemplo. Você liga a televisão à noite para ver Mary, Suzy, ou o que quer que seja essas peças que passam e fica em casa durante a reunião de oração. E depois se pergunta por que não pode aguentar. Você não está morto o suficiente.
Você não pode ser dois vivendo ao mesmo tempo. Escute isso aqui. Vou repetir. Você não pode ser dois vivendo ao mesmo tempo. Você tem que estar morto para o mundo e vivo em Deus. Ou você está vivo no mundo e morto para Deus. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não pode. Eu sei que é difícil pregar, irmão e irmã, mas isso é o que a Bíblia fala. Quando você deixa o mundo rastejar e a fé intelectual aceita tal coisa e não sabe mais sobre Deus do que um coelho sabe sobre raquetes de neve, por favor, eu não estou aqui, não digo isso por brincadeira. É verdade, porque você ama o mundo. A Bíblia diz, aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus sequer está nele. Isso mesmo. Então veja, meus irmãos, o fato de nós termos aí cristãos que estão divididos entre ficar com o que a palavra diz, ou ficar com o que um homem diz que você tem que fazer, ficar com o que o sistema fala, um sistema de créditos, de dogmas de homens, isso vai deixar qualquer pessoa de fora aí, né, que quer conhecer um pouco da mensagem, confuso. Porque ele não sabe realmente o que é a mensagem quando ele ouve uma pessoa que se conduz conforme o conselho de um outro homem, ao invés de ficar com o que a palavra, o seu absoluto diz. Isso serve de tropeço para os de fora. As pessoas, elas querem saber como que é servir a Deus. E essas pessoas que ficam servindo a dois senhores vão deixar esses de fora confusos, porque eles vão pensar também que o que é servir a Deus é servir uma igreja, servir um estatuto de uma igreja, porque é o que muita maioria faz. São servos de um estatuto de igreja e não servos de Deus. Isso confunde os de fora. Mamana diz na mensagem Batalhando pela Fé de 56. Eu acho que ninguém traduziu essa mensagem. A Bíblia diz, se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus sequer está em você. Isto é, a Escritura diz isso. Então, você não pode amar a dois senhores. Jesus disse, você não pode amar a Deus e a Mamon. A palavra Mamon, traduzida, significa mundo. Os estudiosos dizem que a palavra Mamon quer dizer riqueza, quer dizer posse. Aqui Mamon é mais abrangente. Olha, Mamon é mundo, tudo que pertence ao mundo. Ótimo, está muito bom. Ele disse, ou você serviria a um ou odiaria o outro, ou vice-versa. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5. Não, Mateus capítulo 6, mamãe. Mas tudo bem, a gente sabe que as fitas não são infalíveis, mas tudo bem, a gente entende. Não se pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Você tem que ser de um ou de outro. E Deus tem misericórdia. Esse é o problema com o nosso povo hoje, que é o chamado de cristão nesta nação. Eles estão tentando viver como o mundo e ainda professam ser cristãos. E essa é a razão pela qual o incrédulo, do lado de fora, tem tanta dificuldade para se decidir. É porque ele vê pessoas que se dizem cristãs vivendo de maneira não diferente do resto do mundo. Ou seja, tem dois senhores. Isso deixa o pessoal de fora confuso. Isso é bem chato, mas é a verdade. Temos que encarar a verdade. Então é isso, meus irmãos. Muitos querem servir a dois senhores ao mesmo tempo, porém de forma dissimulada. E não dá, não funciona, não dá certo. Certo? Eu nunca vou me esquecer do tempo que eu estava na denominação. Meu pastor lá me disse, olha, eu quero que você... Eu nem sei qual era o termo que usavam lá. Eu quero que você dê assistência para aquela família. Então eu ia lá, num prédio, lá, no segundo ou terceiro andar de um prédio, lá, regularmente visitava aquela família, ministrava a palavra, lia as escrituras para eles. Mas eu era um denominacional, certo? Às vezes eu tinha minhas próprias teologias. E uma vez eu larguei uma gema preciosa para aquele casal. Eu disse lá, olha, não há nenhum problema de você beber, desde que você beba com moderação. A Bíblia não te proíbe você de beber. Só que você tem que ter controle, né? A Bíblia diz, todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Então tudo tem que ter uma dose. Uma vez eu inventei de dizer uma coisa dessa lá para aquele casal. Dias depois, sabe o que aconteceu? A esposa veio até minha casa e disse, irmão Diógenes, depois que o senhor disse aquilo, meu marido no outro dia comprou um engradado de cerveja e ficou bêbado, bebeu tudo. Ele bebia e tinha parado de beber, mas quando o senhor disse que não tinha problema de beber, ele voltou a beber. E agora está uma desgraça lá. Olha, eu não sabia mais aonde me enfiar, onde me esconder. Depois eu tive uma reunião com a família lá no apartamento dele, tentei explicar, né? Mas não sei, acho que não, já foi tarde demais. O mal já estava feito. Então, desde o tempo de denominação, eu já aprendi por experiência algumas coisas. Você jamais deve sequer dar oportunidade para que as pessoas possam pensar que não há nenhum problema de aliviar um pouco aqui ou ceder um pouco aqui. Se você fizer isso, isso é tudo que o seu livre-arbítrio carnal diabólico quer que você faça. Nunca faça isso. Né? Sabe impor os limites. Afastar-se da aparência do mal. Né?
Eu, infelizmente, tenho que admitir que, por causa daquela minha teologia barata lá, eu perdi aquele casal para Cristo. Porque a última vez que eu os vi, quando eu fui lá, já tinha lá um irmãozinho de um outro ministério, Congregação Cristã do Brasil, enfiando um monte de mensagem errada na cabeça deles. Mas já era tarde. E a culpa foi minha, por causa da minha teologia. E veja, você pensa que é só na dominação isso? Não. Eu conheço irmãos da mensagem, crentes da mensagem há anos, crentes da doutrina, que nunca conseguiram largar a bebida. Nunca. Por que isso? Eles têm dois deuses. Eles servem a dois senhores. Sinto muito, não vou dar palminha nas costas, nem bater na cabeça. Passar a mão na cabeça. Estão servindo a dois senhores. Então veja, o que existe são, na verdade, dois espíritos. Existem dois espíritos diferentes. Cada um com a sua própria unção. As pessoas podem mudar, mas não os espíritos que as influenciam. Esses são os mesmos que dirigem o homem desde os primórdios da criação. Já teve um estudo aqui que nós tratamos. Até esses deuses do passado, da Índia, deus hindu, egípcio, grego, romano, são os mesmos demônios de hoje, com outros nomes, outros rótulos, mas são os mesmos espíritos, as mesmas entidades, as mesmas potestades. As pessoas mudam, mas os demônios que as influenciam, que fazem distorcer a palavra, que mudam o absoluto por alguma outra coisa, é os mesmos espíritos que estão aqui, que sempre esteve rodeando e tentando o povo de Deus. Então, não se pode servir a Deus e a esses espíritos religiosos que aparecem por aí. Você tem que servir a Deus. Queríamos ver a Jesus 58. A maneira como ele representou a si mesmo naquele dia não era para essas pessoas. E isso é o mesmo hoje. Ele permanece o mesmo. Sua atitude, o espírito não muda. As pessoas mudam de um espírito para o outro, mas o espírito permanece o mesmo. Esses rígidos mestres ortodoxos permanecem até hoje. Aquelas pessoas humildes e flexíveis que estavam dispostas a se curvar na presença de Deus, elas estão aqui ainda hoje, e o Espírito Santo está aqui, e o Espírito do Diabo está aqui. Você está possuído por um ou por outro, não por ambos. Está entendendo? Você não está possuído por dois espíritos. Você não tem o Espírito Santo e um demônio ao mesmo tempo. Não, ou você tem um demônio, ou você tem o Espírito Santo. Você não pode ter os dois, ambos. Não por ambos, mas por um ou por outro. Você é influenciado a vida toda por um ou por outro. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, diz as Escrituras. Então, ou servimos a Deus e fazemos sua vontade, ou servimos a nós mesmos, ao nosso livre-arbítrio. Ou a nossa vontade é governada pelo Espírito Santo, ou a nossa vontade é governada pela carne, pelo livre-arbítrio, que é governada pelo diabo. Então, o livre-arbítrio não é livre. Não é livre. Mensagem de perseverança. O interior é uma avenida. Essa avenida é o mesmo lugar em que Deus colocou a cada homem desde Adão e Eva, a vontade própria. Você vai viver ou você vai morrer, qualquer um que você queira. Você está baseado no livre-arbítrio moral. E qualquer que seja o espírito que você deixa de dominar, trará os frutos. Sua vida será dominada por dentro. E a fé, tantas pessoas confiam nesses 5 sentidos do lado de fora, eles também nada contra eles se concordarem com o 6º sentido, que é a fé. Esta alma, ou seja, os olhos do corpo, como disse Jesus, este espírito só pode ser de 2 tipos. Um deles é o Espírito de Deus, o outro é o Espírito do Diabo. Você não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Você é totalmente entregue a um ou totalmente entregue a outro. Não é parcialmente um, parcialmente outro. Mamãe disse, não são 2 ao mesmo tempo. Ou você serve a si mesmo, ou você serve a Deus. E se você tem o Espírito de Deus em você, você tem fé e você crerá em cada palavra que Deus escreveu. Então veja, isso significa que ninguém por livre-arbítrio poderia ser salvo. Certo? Porque a menos que fôssemos eleitos de Deus para isso, ninguém pode se salvar. Jeová Jireh 57, ninguém traduziu isso até hoje, mas tudo bem, nós gostamos de ler e estudar as fitas, nós estudamos tudo, não só uma coisa traduzida aqui e ali. Pense nisso, eu realmente me sinto religioso quando penso nisso, salvo pela graça de Deus, não por minha própria vontade, mas por sua vontade, não por meu desejo, mas Ele mudou o meu desejo. Minha mente, que estava uma vez longe de Deus, foi transformada e trazida para Deus. A candeia do corpo, sim? Eu não poderia fazer isso mais do que o leopardo poderia lamber suas manchas. Não, Senhor, foi necessário Deus fazer isso. Foi necessário Deus trazer você aqui esta noite ou esta manhã. Foi necessário Deus te salvar e Deus está fazendo tudo que pode mostrar-lhe sua bondade para você. Eu espero que você veja isto. E nunca viemos por nossa própria vontade. Ele, por escolha, nos
elegeu e nos trouxe a Ele. Nosso livre-arbítrio não fez isto. Amém? Então é assunto dele cuidar do que ele tomou para si. Se você o tem como seu Senhor, descanse. Ele vai tomar conta de todo o resto. De você, da tua casa, da tua família e tudo. Amém? Eu vou ter que ganhar tempo aqui por alguma coisa, porque nós gastamos bastante tempo aqui no início do culto, da transmissão. Então veja, meus irmãos, durante todo o ministério terreno de Jesus, ele tentou demonstrar com as próprias palavras dele, com as suas ações, que uma das suas maiores preocupações era de realmente procurar fazer a vontade de seu Pai, mostrando que ele, Deus, era o seu Senhor. Deus era o Senhor de Jesus Cristo. Certo? Lá em Mateus 7,21 ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então aqui Jesus está dizendo, de nada adianta vocês darem atenção para mim e ao mesmo tempo desprezarem o meu Pai por não fazer o que ele lhes manda fazer. Mateus 12,50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então aqui Jesus está dizendo, aqueles que fazem a vontade de meu Pai são os que verdadeiramente eu considero. Então Jesus sabia que os seus próprios irmãos na carne não criam nele. Então, realmente, para Jesus, fazer a vontade de Deus era o seu maior prazer. João 4,34. Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos era, eu não sirvo a Deus por obrigação ou por uma imposição. Não estou aqui contra a minha própria vontade, tampouco obedeço a Deus com medo de que alguma coisa possa me acontecer se eu não fizer isso. Eu simplesmente cumpro com a vontade de meu Pai, simplesmente porque eu o amo. Então Jesus ele servia e obedecia a Deus, o seu Senhor, não porque ele estava sendo ali constantemente observado pelo seu Pai, mas porque isso realmente era algo que era agradável ao seu coração. Efésios 6,6, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? Um bom empregado não é aquele que trabalha bem honestamente porque ele sabe que tem uma câmera ali observando. O bom empregado é aquele que trabalha bem porque ele temer a Deus e porque ele quer ser honesto. Amém? Desculpe. Esse é o bom empregado. Então é o que mais ou menos aqui Paulo está dizendo. Você não anda por vista. E veja, Jesus ele mostrou que ele estava debaixo do governo de Deus. Ele mostrou isso. Quando Deus gerou seu filho, depois ele pôs em um corpo de carne, foi com que intenção? Para que o próprio Deus se manifestasse ali, naquele corpo de carne. Mamana disse que ali Jesus, em um corpo de carne criado, era a própria criação de Deus, porque como você sabe que Jesus era o reflexo perfeito de Deus, a imagem perfeita, uma cópia perfeita, agora se tinha uma cópia perfeita de Deus também em forma humana. E para que foi isso? Para que Deus também depois pudesse habitar nele, de forma que todos nós pudéssemos ter na vida de Cristo um exemplo de como que devemos a viver e conduzir nossas vidas. Porque mesmo Deus estando habitando no seu Filho ali, o Filho estava em sujeição a Deus como seu Senhor. Livro das Eras, página 116. Deus desceu numa célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo, e naquela ventre virgem foi formado um tabernáculo com o propósito de morrer. A semente da mulher veio a fim dele ser ferido para nos trazer a nossa salvação. Quando o Espírito Santo veio sobre Maria, ele criou dentro de seu ventre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo do Senhor, nosso Senhor. Aquela célula foi criada. Foi o princípio da criação de Deus. Isso é o que é Jesus. E aquele santo foi cheio de sangue santo, a saber, o sangue de Deus. Aquele tabernáculo nasceu. Ele cresceu até ser um homem. Ele foi ao Jordão e lá aquele sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável levantou-se das águas, olha só, Deus veio e habitou nele. Então não era Deus que foi batizado, não foi Deus que se levantou das águas, mas Deus veio e habitou nele, enchendo-o com o Espírito sem medida. Mas veja, ele já era o princípio da criação de Deus ali, quando Deus criou aquele corpo para si. Então antes mesmo de Deus mesmo se encarnar, o Filho que estava ali já estava manifestando tudo que Deus era. Só que agora ele, com o Pai habitando em si, como seu Senhor, agora ele poderia fazer as obras do Pai. E quando ele morreu e derramou seu sangue, a perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitasse Cristo como seu Salvador. Amém. Então, do início ao fim, Jesus tentou com a sua vida nos dar um exemplo de fé e de obediência a Deus. Mambanda costumava chamar aquela reunião que o filho teve com seu pai lá no jardim do Getsemane de conferência, certo? Então ali ele mostrou que ele esteve face a face com seu Senhor e Deus.
mostrando que ele esteve disposto ali a sacrificar sua vontade para fazer a vontade de Deus, do seu Pai. Mensagem de conferência de 60, quando ele olhou para a face do Pai, ele disse, Jesus olhou para a face do Pai, ele podia fazer isso, claro, porque ele era a mesma substância do Pai, já estudamos, já explicamos isso. Ele olhou para a face de Deus e disse, não a minha vontade, mas a sua seja feita. Que decisão! Essa decisão ancorou e varreu o mundo, e ainda vem esta noite ou esta manhã a toda alma penitente, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Amém. Vou ganhar tempo aqui. Aquele que está em vós, foi difícil para ele morrer, para que isso pudesse ser produzido para você. Foi difícil para ele ir ao Calvário, ele queria ficar, tanto que até mesmo clamou, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Vê? Ele não queria partir, ele era um homem jovem e tinha seus irmãos, ele os amava como eu amo você. Mas ele não podia viver e eles também viverem. Então ele morreu para que nós pudéssemos viver. Isso não foi fácil. Ele tinha que fazer isso. Veja o que a morte colocou diante dele. Pai, é chegada a hora de devorar para que tu tires este cálice para longe de mim? Não. Ele não queria fazer isso. Ele queria que a vontade de Deus fosse feita. Por que isso? Porque ele queria ter Deus como seu Senhor. Aí ele ouviu 57. Ninguém traduziu isso até hoje. Então a palavra de Deus que é infalível, a palavra de Deus é infalível, a Bíblia de Deus é infalível. Prova que Jesus Cristo não curou ninguém até que Deus lhe mostrasse uma visão do que fazer. Encontre lugar na Bíblia onde um profeta fez alguma coisa sem que Deus lhe mostrasse o que fazer. Não é um homem, é Deus. Nem mesmo Deus reconheceu a carne do seu próprio filho para lhe dar livre-arbítrio para o que quer que ele fizesse. Ele fez exatamente como o Pai lhe disse. É isso. Quando você tem Deus como seu Senhor, ele realmente toma conta de você. Você não serve mais ao diabo que manifesta no teu livre-arbítrio. Não. Realmente Deus é o teu Senhor. Eu disse que estou falando muita coisa aqui para nós concluirmos. Jairo e a cura divina. Então os judeus em questão, ele disse, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, mas o que ele vê o pai fazendo isso, o filho faz igualmente. Viu o que eu quis dizer? Então nunca foi mesmo para o Filho de Deus simplesmente sair por sua própria vontade e dizer é isto e aquilo. Nunca será. Tudo terá que ficar sob o governo de Deus. Governo de Deus, meus irmãos. E não é somente nós, certo? A igreja toda tem que estar sob o governo de Deus. E quem não estiver sob o governo de Deus, quem não tiver esta palavra, esta mensagem dessa hora, como o seu guia, como o seu Senhor, o humano até mesmo disse, a igreja, o tabernáculo, seja o que for, vai ser como uma adúltera, uma prostituta. Todas as igrejas precisam ter Cristo como seu governo, como seu Senhor. O que significa que qualquer outra igreja que não tiver Cristo como seu Senhor será considerada pelo mesmo como uma adúltera. Vamos ver isso? A união invisível da noiva de Cristo. Enquanto você mantém a tradição de denominações do homem, você é chamado na palavra de Deus de uma adúltera. Contanto que você seja um buscador de credos denominacionais, pertencente a uma igreja denominacional que nega a palavra, você é uma adúltera. É o que a Bíblia disse. Jesus disse, você não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Ou você serve a palavra como a tua bússola, como o teu absoluto, ou você serve um ismo de um homem qualquer. Mamon é o mundo. Aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está nele. A semente de Deus não pode estar nele ao mesmo tempo. O amor de Deus, que o amor do mundo está. Quando a semente de Deus está operando através de você, essa é a palavra de Deus. O amor do mundo não pode estar lá ao mesmo tempo. Agora, onde estão os cabelos curtos, os shorts e os rostos pintados? Agora, onde está? Você não pode ser virtuoso para Cristo, a palavra de Deus, e servir a uma denominação feita pelo homem ao mesmo tempo. Isso é contrário à palavra. Paulo disse aqui, nem você pode gerar filhos de Deus de sua palavra. Amém. Amém, meus queridos? Tem mais aqui alguns textos que eu deixei aqui, não vou ler, não vou comentar, eu creio que isso aqui foi suficiente para você. Nós temos Deus como nosso Senhor, certo? Nós agora somos da natureza dele. A natureza de Cristo está em nós. Ele vive em nós. Estou lendo aqui o irmão Branham. E nós não fazemos nossa própria vontade, nós fazemos a vontade dele, porque o temos como nosso Senhor. Amém? Não podemos por nós mesmos servir a Ele a menos que o Espírito dele esteja em nós. Então Ele nos controlará, Ele nos conduzirá, Ele nos guiará a toda a verdade. E isso se refletirá em nossas vidas.
Conforme a luz que nos ilumina, os nossos olhos, todo o nosso corpo estará iluminado. Que Deus ajude a mim e a você a ter apenas a Cristo, essa palavra, como teu absoluto, como teu Senhor. Amém? A mensagem é maravilhosa. Ela nos ajuda, nos revela, nos traz a fé do arrebatamento, um monte de coisa. Mas eu tenho visto um monte de gente só lendo a mensagem ou estudando a mensagem, e isso não nos transformou. Não nos transformou. Porque faltou algo mais. Deus não aceita substitutos. Busque a Deus, busque a sua palavra. Amém? E a mensagem tem que estar junto. Lembra da arma que tem que ter duas miras? Assim como a arma tem duas miras, você tem que ter essas duas miras. Uma ajuda a outra, certo? Mas o absoluto ainda continua sendo a palavra. E esse é o nosso Senhor. Amém? Eu espero que isso possa ter lhe ajudado. Vamos falar com o Pai? Amado Deus e querido Pai, obrigado pelo tempo que tivemos para lembrar mais uma vez de tudo que tu Cristo disse, de que não há como servir a Ti e a Mamon ao mesmo tempo. Senhor, se há alguma coisa que nós temos feito, que os Teus filhos têm feito, de forma que dá a entender que eles não estão Te servindo, ou não têm a Ti plenamente como Teu Senhor, que Tu os ajude a enxergar isso. Porque hoje, mais uma vez, aprendemos através da Tua mensagem revelada, através do Teu profeta mensageiro, de que ou nós servimos inteiramente a Ti, ou servimos inteiramente ao diabo. Não queremos isso, Senhor. Não queremos servir a nós mesmos. Que Tu estejas sobre nossas vidas. Tome conta de nós, Pai. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.